Boa noite, pessoal. Na aula anterior, a gente viu duas equações conhecidas como leis de Ohm, e essas equações elas descrevem a resistência dos condutores elétricos, tanto em função da diferença de potencial ou da voltagem que for aplicada a esse condutor. Uma das equações foi que a resistência do condutor ela é a razão entre a diferença de potencial e a corrente que atravessa esse condutor. E vimos também uma outra equação, que no caso é a segunda lei, que ela descreve o valor da resistência do condutor elétrico através do material de que for constituído esse condutor, o comprimento do condutor e a área de secção reta do condutor, que está relativo a essa área à espessura do condutor. Então essas duas equações, elas determinam para nós o valor da resistência. Então são duas formas que a gente pode calcular a resistência de um condutor. Uma delas, né, a primeira, conhecida como primeira lei de Ohm, se eu conheço a tensão aplicada no condutor, por exemplo, uma tensão de 20 volts, e eu conheço a corrente que atravessa esse condutor, vamos supor uma corrente de 2 amperes, eu vou determinar que a resistência seria de 10 volts por ampere, ou a gente utiliza esse símbolo aí, ômega, para ser a unidade de resistência elétrica. Em outra situação, a gente pode determinar o valor da resistência se eu conheço o tipo do material de que é feito esse condutor. E aí, se a gente procurar qual é o coeficiente de resistividade do cobre, por exemplo, então a gente vai lá no livro, pega aquele valor e aí eu posso calcular a resistência do condutor se eu conhecer também o comprimento, quantos metros de fio e a espessura desse fio. Daí eu vou também determinar a resistência desse condutor. Mais adiante eu vou fazer um exemplo desse, mas por enquanto aqui a ideia é apenas apresentar as equações que a gente já viu, né, trazendo aqui novamente um pequeno resumo, uma pequena revisão de como a gente pode calcular a resistência elétrica dos condutores. Aqui acima eu tenho dois símbolos de resistência. Esse, formato zigue-zague, que é conhecido como o padrão americano de representação. Então, se a gente pegar algum diagrama elétrico e nele a gente encontrar esse símbolo aqui, esse é o padrão americano para simbolizar a resistência. E esse aqui é o padrão europeu. É um retângulo. Então, se a gente vê esse símbolo aí, um R, próximo de um retângulo com esses, essas barrinhas aqui seriam os terminais do resistor. Normalmente o corpo desse resistor ele é feito de carbono ou porcelana, pode ser um resistor também feito de fio. Mas basicamente sobre os resistores a gente precisa conhecer essas pequenas informações. Então a gente vai falar hoje de potência elétrica nos resistores. Então, como a configuração, principalmente essa configuração da esquerda, o padrão americano, ele nos dá a ideia do que seria uma resistência. Aqui na realidade é como se fosse um caminho para a eletricidade percorrer, e esse zigue-zague aqui é um símbolo bem apropriado porque ele dá a ideia de criar uma certa dificuldade para que os elétrons eles consigam atravessar esse condutor, para que os elétrons atravessem esse condutor. E aí
durante esse movimento, se gera um tipo de atrito das partículas aí que constituem o resistor com a corrente elétrica que normalmente vai ser aplicada aí por uma pilha, né? Por exemplo, que poderia representar aqui, ligasse aqui uma pilha, essa pilha fornece aí uma diferença de potencial U e vai fazer com que uma corrente elétrica passe através do resistor. Então, o que seria a corrente elétrica? Exatamente uma quantidade de partículas que entraria em movimento através do resistor e, consequentemente, essas partículas começariam a se chocar contra o material de que é feito o resistor. Como já falei, pode ser um resistor de fio, pode ser um resistor de grafite, outro material que conduza a eletricidade. E aí, durante esse atrito, essa resistência elétrica ela começa a irradiar calor. É mais ou menos o que acontece quando a gente liga um ferro de passar ou um chuveiro elétrico ou o próprio ventilador da sala. Com o passar do tempo, aquele motor daquele ventilador ele começa a aquecer. Então ali está havendo uma conversão de energia elétrica em calor. E foi determinado que a potência elétrica, que a gente chama também de potência elétrica dissipada, ou quanto de energia está sendo transformada por aquele componente, no caso o resistor, a gente vai definir inicialmente como um produto da tensão aplicada pela corrente que está atravessando o resistor. Então, suponhamos que eu tenho aqui uma pilha de 1,5 volts e eu consiga medir a corrente que está atravessando esse resistor. A gente já viu aí numa aula anterior que o amperímetro é o aparelho que mede a corrente elétrica e ele é ligado em série, né? O que é que significa em série? É que um está atrás do outro. Então a gente tem um percurso fechado aqui e aí essa corrente lançada aqui pela pilha, ela atravessa o resistor, atravessa aqui o amperímetro. O amperímetro normalmente ele tem aqui uma setinha para dar a ideia de um ponteiro que vai medir a corrente. E vamos supor que esse amperímetro, ele sendo digital ou analógico, né, ele nos informa que a corrente que passa a resistência seja uma corrente de 0,2 amperes. Que já é uma corrente aparentemente baixa, mas para algumas situações ela pode ser uma corrente alta. E aí, quando eu estou calculando a potência, eu estou calculando a quantidade de energia que esse resistor ele está transformando em uma determinada quantidade de tempo. Então, como é que eu calcularia aqui a potência dissipada pelo resistor, né? Ou a energia que ele está transformando no período que ele é ligado, no intervalo de tempo que ele é ligado. Eu pego o valor da tensão, se eu estiver utilizando uma pilha, uma bateria aí de 1,5 volts, e multiplico pela corrente que está atravessando o resistor, né? Vamos supor que essa corrente seja de 0,2 amperes. Então eu vou ter uma potência aqui multiplicando aí 1,5 volts por 0,2 amperes. Se eu tivesse aqui o número 2 vezes 1,5, eu teria como resposta 3 volts amperes, né? Mas devido a essa casa decimal aqui, vai resultar em 0,3 volts ampere, ou a unidade mais utilizada é o watts ou watts, seria 0,3 watts, que é a mesma coisa que eu escrever 0,3 joules por segundo.
Então, uma potência de 0,3 watts significa que em cada segundo o resistor está transformando 0,3 joules de energia elétrica. Essa seria a quantidade de energia que ele estaria consumindo a cada segundo. Então esse é o significado da potência elétrica. Então essa é uma forma de a gente calcular a potência elétrica. No momento que eu conhecer a tensão da fonte de alimentação sobre a resistência, eu consigo calcular de alguma forma essa corrente, né? Eu calcular ou então medir através de um amperímetro, eu consigo saber quanto de energia, os joules, né, que estão sendo transformados em um determinado intervalo de tempo. Então eu posso expressar a potência como volt vezes ampere, posso expressar como watts, que é a mais comum, ou joules por segundo. Mas aí existem outras formas para calcular a potência, e a gente vai ver como é que ela é deduzida agora a partir daquela equação que a gente já viu anteriormente, que foi a primeira lei, né? A primeira lei de Ohm diz que a tensão ela é o produto da resistência vezes a corrente. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir o valor dessa resistência nesse circuito aqui, basta eu pegar a tensão de 1,5 volts e a corrente, que são 0,2 amperes, e aí eu passo a descobrir qual é o valor dessa resistência aqui. E a gente, como prática, podemos até fazer aí para exercitar. Eu vou trocar aqui o U por 1,5. A resistência seria o valor que eu quero encontrar. E a corrente, 0,2. Então a gente nota aqui de imediato que 0,2 ele está multiplicando a resistência. Então eu vou passar ele dividindo aqui. Vai ficar 1,5 dividido por 0,2. Esse aqui é então o valor da resistência que está submetida aí a tensão de 1,5 volts e percorrido pela corrente de 0,2 amperes. Então esse resultado aqui, 1,5 dividido por 0,2. Aqui se eu multiplicar por 10 vezes 1,5 fica 15. No denominador, multiplicando também por 10, fica 2, né? Então, eu vou ter aqui 15 dividido por 2, que vai dar 7,5. Pronto, então a resistência no circuito ali é uma resistência de 7,5. Mas aí, vamos supor que eu queira descobrir a potência dissipada pela resistência no momento que eu conheço o valor da resistência. Então, como é que eu faria esse resultado? Então, ó, como o U ele é R vezes I, eu vou trocar aqui esse U por R vezes I. Aqui vai ficar R vezes I novamente. Porque só essa primeira parte aqui ela corresponde à diferença de potencial, o U. E ainda a gente tem a parte da corrente. Eu poderia escrever essa expressão como sendo R vezes I elevado a 2. Então essa expressão aqui é uma outra forma de a gente determinar a quantidade de energia no tempo ou a potência que o resistor ele está dissipando. Então aquele resultado que a gente encontrou antes, que foi multiplicando aqui o 0,2 por 1,5, né? A gente calculou a potência assim. P igual a diferença de potencial vezes a corrente. Encontramos 1,5 multiplicado por I, que foi 0,2,
E aí a gente encontrou uma potência de 0,3 watts, né? Ou joules por segundo, ou volt e ampere, dessa forma aí. Então, nesse momento, a gente conhece o valor da resistência R, que é de 7,5. Então, como eu encontraria esse resultado de 0,3 watts utilizando essa expressão aqui? Então, basta agora a gente utilizar aí o conhecimento da corrente. Então, a potência vai ser R vezes o quadrado da corrente. Então, a resistência vale 7,5. E a corrente aqui, a gente supôs uma situação em que a corrente fosse de 0,2 amperes. Então, eu vou ter aqui 0,2 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 7,5 multiplicado por 0,2 ao quadrado, vai dar 0,04. E aí, depois vocês testem isso aí como exercício, bastando que a gente multiplique aqui por 7,5 por 0,04. E aí a gente vai encontrar o valor 0,3 watts. Então, de início a gente pode apresentar essas duas formas de determinar a potência. Por essa expressão aqui, expressão 1, ou por essa aí. Então, dependendo dos dados que a gente tiver na equação, no enunciado do problema, né? Então, os dados que a gente puder inserir na equação, dependendo desses dados, a gente pode descobrir o valor da potência, ou por essa expressão 1, ou por essa expressão 2. E ainda existe uma terceira expressão, que eu não vou falar no momento, mas que ela também é simples de trabalhar com ela. Vamos aqui para um exemplo. A partir desse exemplo aqui, dá para vocês responderem alguns exercícios aí de uma lista que eu vou colocar para vocês hoje. E essa atividade vocês têm até a próxima quinta-feira, né? Inclusive aí já estamos devendo aí uma lista de exercício daquela primeira aula. Então vamos supor a seguinte situação. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma resistência e essa resistência ela seja o valor de 4 ohms ou 4 ômega. E aqui eu tenho uma fonte de tensão que eu não conheço quantos volts essa fonte ela possui. Eu sei apenas que circula uma corrente aí nesse circuito e o amperímetro mede essa corrente o aparelho mede a corrente que está atravessando aqui o circuito e essa corrente é uma corrente de 2 amperes. Aí vem as perguntas. Primeiro, letra A. Qual é o valor da tensão que está sendo aplicada no resistor? Letra B. Qual é a potência que o resistor está dissipando? Então, como é que a gente resolve isso aí? Então, letra A.
A tensão, a gente viu que ela ficou definida como sendo a resistência do condutor vezes a corrente que está atravessando. Essa aí seria a primeira lei de Ohm. Então aqui eu pego o valor da resistência, que é 4, multiplico pela corrente, que são 2 amperes. Então aí eu tenho que a tensão dessa fonte que está aplicando essa corrente no circuito aí, está fazendo essa corrente de 2 amperes atravessar o resistor, é uma tensão de 8 volts. Agora a letra B. Qual é a potência que o resistor ele está dissipando? Quer dizer, quanto de energia no tempo, né, quantos watts esse resistor ele está utilizando. Então a gente viu que a potência ela pode ser determinada pela tensão multiplicado pela corrente. É uma possibilidade. A outra possibilidade é a gente pegar a resistência e multiplicar pelo quadrado da corrente. Então, em qualquer uma dessas equações aí, eu posso descobrir a potência que o resistor está utilizando, o que ele está consumindo. Então, eu vou fazer por essa logo aqui. A tensão de 8 volts multiplicado pela corrente, que são 2 amperes. Logo eu vou ter aqui uma potência de 16 watts de potência, ou 16 watts. E se eu quiser determinar por essa segunda equação, P igual a R vezes o quadrado da corrente. Então o R é 4 ômega, multiplicado pela corrente, que são 2 amperes, ao quadrado. Então eu vou ter aqui uma potência de 4 vezes 2 ao quadrado, 4. E aí eu vou ter também uma potência de 16 watts. Então eu posso resolver por uma dessas duas equações. Pronto, a partir de agora, vocês vão ter aí uma lista de 5 exercícios bem simples, baseado nessas duas aulas que a gente teve. E 3 das questões vocês editam na janela lá do WhatsApp. E as outras 2 vocês vão me entregar na próxima semana. Qualquer dúvida aí eu vou estar disponível aí nesse período aí que a gente tem dessa aula aí, desse horário da noite. E não esqueça de colocar o nome completo.